Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma palestra do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje o palestrante é o Roberto Sabatella, com o tema A Arte das Relações, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Prepare o seu copo com água, encontre-se numa postura confortável e vamos juntos ouvir essas palavras. Eu vou fazer uma leitura do livro Momentos de Felicidade, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo de Franco. Farei a prece inicial e após eu passarei a palavra para o Roberto. Por gentileza, quem quiser fechar os olhos, que você se encontre bem nesse momento. Começarei com a leitura. Janelas da alma. O sentimento e a emoção normalmente se transformam em lentes que coam os acontecimentos, dando-lhes cor e conotação próprias. De acordo com a estrutura e o momento psicológico, os fatos passam a ter a significação que nem sempre corresponde à realidade. Quem se utiliza de óculos escuros, mesmo diante da claridade solar, passa a ver o dia com menor intensidade de luz. Variando a cor das lentes, com tonalidade correspondente, desfilarão diante dos olhos as cenas. Na área do relacionamento humano, também, as ocorrências assumem contornos de acordo com o estado de alma das pessoas envolvidas. É urgente, portanto, a necessidade de conduzir os sentimentos, de modo a equilibrar os fatos em relação com eles. Uma atitude sensata é um abrir de janelas na alma, a fim de bem observar os sucessos da vilegiatura humana. De acordo com a dimensão e o tipo de abertura, será possível observar a vida e vivê-la de forma agradável, mesmo nos momentos difíceis. Há quem abra janelas na alma para deixar que se externem as impressões negativas, facultando a usança de lentes escuras, que a tudo sombreiam com o toque pessimista de censura e de reclamação. Coloca nas tuas janelas o amor, a bondade, a compaixão, a ternura, a fim de acompanhares o mundo e o seu séquito de ocorrências. O amor te facultará a ampliar o círculo de afetividade, abençoando os teus amigos com a cortesia, os estímulos encorajadores e a tranquilidade. A bondade irrigará de esperança os corações ressequidos pelos sofrimentos e as emoções despedaçadas pela aflição que se te acerquem. O perdão constituirá a tua força revigoradora, colocada a benefício do delinquente do mal, do alucinado que te busquem. A ternura espraiará o perfume reconfortante da tua afabilidade, levantando os caídos e segurando os trôpegos, de modo a impedir-lhes a queda quando próximos de ti. As janelas da tua alma são espaços felizes para que se espraie a luz e se realize a comunhão com o bem. Colocando os santos olhos da afabilidade nas engrenagens da tua alma, descerrarás as janelas fechadas dos teus sentimentos, e a tua abençoada emoção se alongará, afagando todos aqueles que se aproximem de ti, proporcionando-lhes a amizade pura que se converterá em amor, rico de bondade e de perdão, a proclamarem chegada a hora de ternura entre os homens da terra.
Mestre Jesus, que nos acompanha nessa noite de oração e de estudos, nos abençoe com os dons da palavra, do amor, da paciência e tranquilidade, para que possamos olhar o nosso irmão como queremos que nos olhe. Assim, Senhor, nosso Mestre, que a nossa caminhada seja leve, sem os tropeços de olhares maldosos para com o outro. Que possamos abrir o nosso coração em busca dessa paz que tanto pedimos. Que possamos ser exemplo para que de nós saia essa luz do seu Evangelho. Que possamos ter a oportunidade de cruzar caminhos e de ter a responsabilidade de olhar para o outro e perceber o coração. Que o Senhor esteja presente nos momentos difíceis e principalmente nos momentos de alegria. Que assim seja. Roberto. Iniciar? Pode iniciar sim, boa noite, seja boa noite, bem-vindo. Aline, boa noite aos amigos. Seja bem-vindo. Deus nos abençoe. Que assim seja. Posso projetar já seu slide? Podemos colocar assim a tela inicial, que daí a gente já começa a trabalhar a partir dela. Escolhemos para tratar na data de hoje o tema A Arte das Relações, pautado principalmente esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que intitula-se Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Também existem elementos que tratam desse tema do amor, da justiça, da caridade, em a obra O Livro dos Espíritos. Por isso trouxemos algumas questões do Livro dos Espíritos para que pudéssemos explanar o tema, aprofundar, relacionar o tema com alguns aspectos dos nossos procedimentos, dos nossos comportamentos diários. É claro que quando falamos de relações, nós temos que tratar de pelo menos 3 ou 4 níveis de relações que estabelecemos. A primeira e mais relevante, nos diz Jesus, é a relação que nós estabelecemos com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, nos diz o Mestre, e ao próximo como a ti mesmo. Logo aí há uma relação que temos que ter com Deus, interpessoal, que é com o próximo, intrapessoal, que é conosco mesmos, e nós podemos dizer, inclusive, que nós temos relações com a biosfera, com o meio em que nós vivemos. Então, nós temos esses 4 níveis de relações. Eu vou começar contextualizando mais as relações interpessoais e as relações sociais e familiares, porque essas, em geral, são as que mais têm nos chamado a atenção nesses momentos de pandemia e nesses momentos de sociedade. A gente está aí em 2021, né, no mês de março, e eu gostaria de evocar as mulheres, porque no dia 8 de março viveu-se o Dia Internacional das Mulheres. E eu gostaria de trazer alguns exemplos das mulheres para colocá-las como força de uma sociedade que vem passando por um processo de renovação. Inicialmente, gostaria de evocar o exemplo de Enedina Alves. Enedina Alves Marques, uma paranaense, uma negra paranaense. Enedina Alves Marques tinha a mãe que era empregada doméstica. E ela, muitas vezes, vendo a mãe com as dificuldades da família e dela mesma, percebeu que tinha que trabalhar. E aí também Enedina Marques adentrou no universo dos serviços domésticos e começou a trabalhar como empregada doméstica, embora tivesse tido na infância alfabetização. Enedina Marques depois cresce, vai se desenvolvendo em termos de estudos e se torna uma professora. E no magistério, ela começa a lecionar no interior do Paraná, e no magistério ela se encanta
por lecionar, pela expansão que ela estava ganhando no quadro social, e ela então ingressa na faculdade de engenharia. Enedina Marques se forma engenheira, apesar desse início humilde que teve como empregada doméstica, dizem alguns dos seus biógrafos, tendo a mãe também sido empregada doméstica, ela forma-se em 1945, a primeira engenheira negra do Paraná. E é nessa homenagem que fazemos, e aqui evocamos essa alma que batalhou, que conquistou. E é uma homenagem que fazemos não só à mulher, mas também àqueles todos que, vendo as dificuldades da vida, não se apagam, deixam a sua chama interior acesa e perseguem, e que vão atrás, lutam pelos seus sonhos, por um lugar ao sol, para fazer a diferença na sociedade, para fazer a diferença no mundo. Essa negra lutou e ela trouxe para nós uma grande conquista, que é a conquista da coragem, a conquista interior, provavelmente, da paciência. E ela, como era engenheira e frequentava as obras, tinha que conviver com um universo masculino, muitas vezes mais rude, mais forte, e ela, por anos, conviveu com esse universo, sendo uma engenheira que foi responsável pelos projetos de engenharia da região de topografia, engenharia da região de Capivari Cachoeira. E gostaríamos de projetar agora, a partir dos 1945 para os 1955. Agora já estamos em solo americano. Também uma outra mulher negra, chamada Rosa Parks. Uma mulher que vivia em Detroit. E essa mulher, em dezembro de 1955, passa por uma grande dificuldade. Ela estava num ônibus. Como os ônibus, os transportes coletivos nos Estados Unidos eram divididos por raças ou segregados por categorias, né, raciais. E ela então estava na parte que cabia aos negros. Rosa Parks então adentra no ônibus, toma o seu assento, toma o seu lugar. Na medida em que o ônibus começa a andar, cada vez mais vai ficando lotado, até que em um determinado momento existiam muitos brancos. E o condutor do ônibus então para o ônibus e diz para ela e para mais alguns negros que se posicionavam nas suas cadeiras que eles deveriam sair daqueles lugares, cedendo lugar aos homens brancos. Rosa Parks então toma uma atitude. Ela diz: eu não saio daqui. Esse aqui também é o meu lugar. Então o condutor do ônibus, em vendo que ela não se moveria do lugar, chama a polícia para que ela fosse retirada daquele lugar. E então ela, em sendo retirada daquele lugar, é conduzida até a cadeia e pergunta aos policiais: o que vocês estão fazendo? E eles disseram, os policiais: estamos fazendo a justiça. E aí nós nos perguntamos: que justiça estavam fazendo os policiais com essa negra americana? A justiça dos homens, mas não a justiça de Deus. Após esse acontecimento com Rosa Parks, os negros americanos ficaram por mais de um ano sem tomar nenhum transporte coletivo, sem tomar nenhum ônibus naquela região dos Estados Unidos, o que me consta, e talvez no país inteiro, fazendo um boicote ao transporte público. E em 1856, por volta de um ano depois, os Estados Unidos, então, permite que não hajam mais segregações raciais nos transportes públicos americanos, por conta dessa iniciativa, da coragem dessa mulher negra chamada Rosa Parks, que faleceu em 2005. E depois sendo entrevistada, depois desse evento, sendo entrevistada, ela disse que não sabe o que tomou a ela naquele momento, mas que ela foi revestida de uma coragem e que ela se sentia protegida como se fosse um colchão, um cobertor que a envolvia e que a protegia naquele momento em que ela disse ao condutor do ônibus: daqui eu não saio, esse aqui é o meu lugar. É preciso coragem. Se ela se acovardasse, como se acovardaram naquele momento alguns negros que saíram dos seus lugares e cederam esses lugares aos brancos. Até hoje, se nós nos pautássemos pelas justiças humanas, nós estaríamos nos segregando socialmente.
Rosa Parks, a negra americana que deu um exemplo de coragem e de conquista social. Enedina Alves Marques, a primeira engenheira do Paraná, um exemplo de coragem e de também conquistas sociais da mulher e também das categorias de outras raças que muitas vezes nós excluímos da sociedade quando deveríamos incluir. Então, nós começamos a pautar o nosso tema das relações por uma base que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos como a base da justiça. Se não houver nas nossas relações uma base, que é uma base de justiça, jamais nós teremos relações construídas socialmente de uma forma positiva. Então, nós podemos explorar agora um pouco o que dizem os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos. Podemos avançar nos slides. Vamos um slide à frente. A questão 812 do Livro dos Espíritos. 812, item A. Será possível que todos se entendam? Aqui queremos dizer que todos os homens se entendam. Nós estamos explorando as leis morais dentro da obra do Livro dos Espíritos. E vejamos o que respondem os Espíritos. Eles dizem que os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ora, o Cristo nos diz no capítulo... quando o Kardec trata da vinda do Cristo até nós, das leis divinas que o Cristo porta até nós, ele traz a lei de amor. E nos dizem os Espíritos que não é possível que haja justiça sem que haja amor e caridade. Então, quando nós queremos a justiça para nós, e tudo aquilo que nós desejamos para nós, tudo isso que desejamos para nós, também devemos desejar aos outros. Esse é o princípio que o Cristo coloca como o princípio da justiça. Tudo aquilo que eu quero para mim, que eu desejo para mim. Também devo desejar para o meu próximo. Também devo querer para o meu próximo. Se eu exijo respeito, devo também desejar e oferecer respeito. Então, esse princípio de equanimidade, de justiça, é a base do amor. Por isso que os Espíritos nos dizem na resposta a essa questão que jamais haverá entendimento se nós entre nós não praticarmos a justiça. Vejam, não é uma questão de elaborarmos uma lei que seja uma lei justa. É muito além disso, é a prática da justiça no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Podemos avançar mais um pouquinho agora para a próxima lâmina, em que os Espíritos nos dizem a essa resposta de Kardec. Posto de parte que a lei humana consagra, o direito que a lei humana consagra, porque a lei humana ela vai evoluindo, vai progredindo conforme progride a civilização. Então Kardec indaga aos Espíritos, posto de lado esse direito da lei humana que evolui, que progride, qual a base da justiça segundo a lei natural ou segundo a lei de Deus? E os Espíritos nos dão uma resposta um pouquinho mais longa, que nós na próxima lâmina dividimos em algumas partes. Vejamos o que diz a resposta. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Já exploramos esse aspecto inicial na nossa fala. Agora, um outro elemento que os Espíritos nos vão trazer. Que Deus imprimiu no coração dos homens a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Quando muitas vezes as pessoas avançam sobre os nossos direitos, nós sentimos nos nossos sentimentos, ou seja, no nosso coração, que há uma prática de injustiça. Seja a que fazemos com os outros, seja aquela que produzimos, que os outros produzem contra nós. Então, nos nossos corações está plantada a verdadeira justiça. Eis porque quando a gente comete um ato injusto, há algo nos nossos corações que não vai bem. Há um sentimento que não vai bem. Há um sentimento de desconforto com o qual nós precisamos lidar. Uma espécie de remorso, até poderíamos dizer. Mas seguem os Espíritos ainda, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância. Trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Ou seja, se colocar no lugar do outro, na situação em que ele está. Se ele é um homem, se colocar naquela posição. Puxa, mas esse é uma pessoa que é uma pessoa ignorante. Ou que é uma pessoa que talvez não tenha tido uma passagem
com um encontro com alguém de sabedoria, ele tem o encontro com a cultura acadêmica ou com a intelectualidade, mas ele não tem os valores morais. Ele não tem dentro de si, ele não vivenciou os verdadeiros valores morais. Então nós temos que nos colocar no lugar do outro para entender como ele enxerga a vida a partir do seu ponto de vista. Ele não tem valores, ele não tem conquistas intelectuais, ele tem dificuldades em função da sua origem, ou seja, eu tenho que computar, quando analiso o outro, essas dificuldades dele, para que eu possa verdadeiramente fazer justiça, não somente anulando o outro, mas também dando ao outro condições para que ele possa crescer. Esse seria o verdadeiro resgate social. Guia mais seguro, nos dizem ainda os espíritos, do que a própria consciência não podia Deus haver dado. Então nós temos um guia dentro de nós, que é a nossa consciência. Que nós façamos uma análise do que nós temos feito em relação ao próximo. E se temos procedido bem ou mal em termos de consciência. Para que a nossa consciência, em face desses nossos procedimentos, possa estar em paz. E se a nossa consciência não estiver em paz, nós temos que proceder de tal modo que nós possamos nos encontrar com a nossa consciência tranquila, com a nossa consciência em paz. Veja que naquele momento em que a americana Rosa Parks diz aos seus interlocutores, seja o condutor do ônibus, seja o policial, que eles não estavam sendo justos, que aquilo não era justo, não era segundo as leis humanas, era segundo as leis de Deus que estão presentes nas nossas consciências. Faz mal aquela ação que eles aparentemente fizeram em prol de uma justiça que não é justa. As leis humanas evoluem, a lei de Deus é soberana, está escrita em os nossos corações, está escrita em a nossa consciência, que é um sentimento que vai dentro das nossas almas. Sempre que nós desalinhamos com essa lei que está escrita na nossa consciência, nós geramos uma espécie de remorso e temos que reparar conforme a lei perante a sociedade, conforme a lei de Deus. E também conforme a lei humana, dentro dos rigores e dos princípios da lei humana, que nem sempre incluem a reparação nos seus propósitos, nos seus processos. Podemos avançar? Temos mais ainda algumas questões do Livro dos Espíritos. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Nós temos não só direitos com relação ao próximo, nós muitas vezes exigimos os nossos direitos, mas esquecemos que nós temos deveres também a cumprir. E muitas vezes, como diz a primeira parte dessa afirmativa, que está em O Livro dos Espíritos, nós não praticamos a lei de justiça. Então, nós utilizamos de vingança. Nós queremos nos vingar da pessoa que nos ofendeu, nós queremos nutrir algum tipo de raiva e entendendo que essa raiva pode ser socialmente aceita, ambientada na sociedade a partir da justiça humana, mas não da justiça divina. Nós vamos recorrer às interpretações das leis humanas, mas no fundo, muitas vezes o que a gente quer não é justiça, é vingança. E nós utilizamos da justiça humana. Vejamos, a história está cheia desses exemplos. Quantas vezes as pessoas usam da justiça humana, não para fazer justiça, mas para promover injustiça, para promover vingança. Por isso os espíritos dizem, né? A gente não pratica a lei de justiça, a lei divina de justiça, mas muitas vezes utilizamos a lei para promovermos a represália, para promovermos a vingança, para promovermos a guerra, mais ódio e mais desamor. Essa, nos dizem os espíritos, é a causa da perturbação e da confusão em que as nossas sociedades humanas têm vivido. A represália, o egoísmo, a injustiça. E a vida social, nos dizem eles, impõe deveres e impõe direitos. Nos traz direitos, mas impõe alguns deveres. Podemos avançar um pouquinho mais para que possamos daí a fazer algumas reflexões. Agora sim, surge a figura iluminada do Cristo e ele vai nos dando alguns caminhos diante das injustiças humanas e da justiça divina. Veja que ele mesmo
foi vítima de uma injustiça humana. O Cristo nada fazia, só promovia o bem. Que mal fez o Cristo para a nossa sociedade? Nenhum. E muitas vezes, nos momentos que temos que escolher entre o Cristo e algum outro tipo de viés, como fizemos naquele momento em que o Cristo foi crucificado, né, antecedendo a sua crucificação, que escolhem Cristo ou Barrabás? E as pessoas escolheram Barrabás e deixaram o Cristo para ser crucificado. Porque nós ainda não entendemos, diz Joana de Ângeles, quando analisa nossas sombras individuais e sociais, nós ainda não entendemos o impacto do amor nas nossas vidas. Nós ainda não temos a coragem de nos investirmos desse amor para procedermos socialmente. Nós muitas vezes bloqueamos isso. Somos indiferentes, somos egoístas. Então nos dizem os espíritos que o verdadeiro caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, o do verdadeiro justo, seria a exemplo de Jesus. Porquanto esse homem praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais, nos dizem os espíritos, não há verdadeira justiça. Porque a lei divina, ela é toda de amor. E muitas vezes nós queremos nos vingar dos outros. E como disse a Aline na mensagem inicial, é preciso que nós tenhamos ternura. É preciso que nós tenhamos um olhar construtivo para com o próximo, para com os seus defeitos, para com as suas dificuldades. Porque se nós estivéssemos no lugar dele, nas condições em que ele está, muitas vezes sem recurso, muitas vezes sem um amparo, não só material, mas também um amparo espiritual, alguma pessoa que possa, uma amizade com a qual ele possa conversar, trocar ideias. O que é que nós faríamos se estivéssemos no lugar dessa pessoa? Dificuldades de ordem material, dificuldades de ordem emocional, sem amizade, sem um círculo social mais definido? Qual seria o nosso comportamento? E por que nós cobramos dessa criatura, que muitas vezes tem esse nível de dificuldade, um procedimento de excelência, quando muitas vezes nós mesmos não temos esses procedimentos de excelência? Nós deveríamos oferecer a ela as condições para que ela mesma, essa criatura, pudesse então se desenvolver como espírito, desenvolver relações mais saudáveis, para que ela pudesse sentir nela mesma o impacto da verdadeira justiça social, que inclui, que abraça, que progride, mas faz desse progresso um progresso comum, e que é bom para todos, e que jamais esmaga as criaturas, as anula. Aí os exemplos de esforços pessoais da nossa querida Enedina, né, nos fala de como essa conquista social é importante, apesar dos obstáculos que todas as pessoas, ou que muitas vezes a situação, a circunstância social nos traz. E ela nos fala de coragem, mas nos fala também de esforço. Esses espíritos, como Enedina, Alves Marques e também Rosa Parks, nos falam de esforços. Como é importante nós fazermos esforços. E se nós vemos alguma coisa que não vai bem, que é injusta, que nós saibamos socialmente nos posicionar. Trazemos uma postura íntegra, trazemos uma postura reta. Essa é a postura que o Cristo nos trouxe. E por isso ele foi crucificado. É a postura do amor, que é indulgente, que dá oportunidade. E não a postura do amor que tão só condena e faz isso por um exercício, como disseram os espíritos, de represália ou vingança. É preciso que esse amor, que esse elemento social, como dizem alguns autores, como Edgar Morin, que fala que agora nós não vivemos mais na nossa comunidade, no nosso país, tão só na nossa família, muito embora nós tenhamos que cuidar de nós, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país, nós agora vivemos naquilo que Edgar Morin chama de terra-pátria. Nós somos seres planetários e as nossas decisões num lugar interferem em todo o globo, em todo o cosmo. E que bom que nós somos agora seres planetários, que podemos nos abraçar, diferentes raças, diferentes culturas, podemos aprender uns com os outros, com os diferentes saberes. Quanta sabedoria não tem? E nós agora não podemos mais. E não precisamos mais desperdiçar as sabedorias ancestrais, podemos acolhê-las, integrá-las ao nosso rol de conhecimento. Que beleza essa humanidade que surge agora, embora essas dificuldades desse momento de pandemia, mas a pandemia nos trouxe esse olhar fraterno e esse olhar global. E nos trouxe também um outro olhar, que a ciência está muito bem desenvolvida, posto que nós já encontramos a vacina. Mas agora nós precisamos desenvolver um outro olhar, para que as pessoas não passem à frente umas das outras na hora da vacinação, para que elas se respeitem. É um olhar da moral.
A ciência está desenvolvida, o conhecimento está desenvolvido, mas nós precisamos desenvolver o olhar da responsabilidade conjunta, da responsabilidade social, o olhar do amor. O sentimento que desenvolve esse olhar amoroso para com o próximo, em que eu vejo um próximo, um familiar meu. Quando Jesus é interrogado, ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão toda a humanidade. O ensinamento dele veio para todos nós, para toda a humanidade, e não só para um e para outro. Uma coisa é o egoísmo, eu querer só para mim, ou então eu querer só para os meus, que é um egoísmo projetado na família, ou eu querer só para o meu país, que é um egoísmo projetado para a minha nação, para a minha comunidade. Agora eu tenho que desejar não só para o planeta, mas desejar para o meu ser cósmico, que abrace todo o planeta, apesar das diferenças, mas que essas diferenças se tornem riquezas, e não desigualdades sobre as quais alguns só obtêm algum tipo de benefício material e outros, infelizmente, miséria, amargura, as condições de vulnerabilidade que não desejamos para ninguém. Poderíamos colocar uma lâmina seguinte. Bom, nessa lâmina olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa lâmina é muito importante porque ela fala da percepção, olhai, vigiai, olhai com atenção, e orai, olhai com atenção, percebei com atenção, e oração quer dizer amor, em conexão com Deus. Olhamos para as nossas famílias, como estão as mulheres das nossas famílias? Como nós estamos nos posicionando em relação a elas? Como estão as nossas crianças? Será que elas têm algum senso, algum sentido de moralidade sendo entregue a elas? Quais são os exemplos que nós temos dado aos nossos filhos que muitas vezes já estão nas universidades, já estão conquistando esse conhecimento que é capaz de produzir uma vacina e salvar vidas? Mas muitas vezes produzem um conhecimento que é capaz de conhecer as leis para utilizá-las para a infelicidade humana, para promover a injustiça social. De que forma nós estamos nos apropriando do conhecimento para promover a fraternidade, para promover o amor, para promover coisas positivas e produtivas, ou para esmagar o próximo para que eu possa me sobressair, para os meus vernizes, para o meu egoísmo. Que essa amabilidade, ela não seja só um verniz externo, mas que esse amor seja profundo, que a gente possa revelar as qualidades que estão nos nossos corações quando fala de fraternidade, que a gente possa alimentar, se a gente ainda não tem essas qualidades, que a gente possa perceber como gerar. Às vezes eu começo cuidando das plantas, às vezes eu começo cuidando das pessoas queridas, e quando eu vou perceber, eu estou cuidando de mais coisas, mais que as plantas que os animais, mais que as plantas e os animais das pessoas, mais que as plantas e os animais e as pessoas do planeta. E assim eu vou cuidando da sociedade, da família, eu vou exercitando essas qualidades de um bom coração, de um coração compassivo diante da realidade. E esse é um exercício que nós devemos fazer todos os dias. E daí tem uma última lâmina que nós gostaríamos de colocar como um contraste. Kardec, quando analisa no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, ele põe em contraste o amor, a caridade e o egoísmo. E nós fizemos nessa lâmina um contraste, como que nós poderíamos nos desenvolver como sociedade se nós fôssemos mais caridosos, menos egoísta. E aí nós teríamos uma sociedade corajosa, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade amorosa, uma sociedade que inclui esforço, que inclui evolução, mas que inclui caridade. Hoje nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, é o que está no texto abaixo, escrito em vermelho. É uma sociedade em que todos nos vemos muito egoístas, não nos preocupamos muito com os outros, com as injustiças sociais, um que outro muitas vezes se preocupa com essa injustiça, mas lentamente nós estamos nos fortalecendo, transitando dessa sociedade que está no vermelho e indo para essa sociedade que está nos textos escritos em azul. Mas muitas vezes nós nos pautamos, em função do nosso egoísmo, na vingança, na raiva, na injustiça, na maledicência. É a nossa covardia. A gente não tem essa coragem que essas mulheres demonstraram, esses nossos exemplos demonstraram socialmente, que o Cristo demonstrou socialmente. Olha, eu não posso concordar com isso. Isso é um ato de desamor.
Isso não é verdadeiro, não diz respeito às leis de Deus. O Cristo não se contradisse. Ele preferiu a perda, não é a morte definitiva, mas a perda do corpo físico, mas caminhar em paz com a sua consciência, do que repercutir de uma forma, e ele como espírito puro jamais faria isso, repercutir de uma forma negativa, face à sua consciência e agradar os seres humanos. Ele preferiu, em conexão com o Pai, em conexão com Deus, como ele sempre fazia, respeitar a lei divina, morrer em paz, com a consciência tranquila, nos deixando um legado de perdão, de indulgência, de um amor misericordioso, de um amor fraternal, do que ir lutando as guerras, traindo, passando os outros para trás, fazendo um papel social que ele jamais veio fazer. Que nós saibamos ter essa coragem, nas nossas relações, de sermos verdadeiros, mas não daquele verdadeiro que agride, daquele verdadeiro que educa, que é amoroso, que é bondoso, que é generoso, que ajuda o outro a se reerguer. E que nós saibamos, conforme diz esse capítulo, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Como nós gostaríamos de ser amados, que nós saibamos nos colocar na posição do outro, na situação do outro, para entendê-lo verdadeiramente, as suas fragilidades, as suas dificuldades, e assim o nosso exercício de amor, o nosso exercício de perdão vai ser mais verdadeiro, vai ser mais real, e de fato ele é. E nós precisamos transformar essa realidade de relações em desalinho, em desequilíbrio, em desarmonia, para relações construtivas, em harmonia, em equilíbrio, em fraternidade. Que nós saibamos elaborar essas conquistas, cada um no seu ponto, cada um no seu momento, no âmbito da família, no âmbito da profissão, no âmbito das relações humanas, nas nossas instituições, em qualquer lugar onde estejamos, que nós sejamos essa luz, que levemos para essa relação ou para essas relações que estabelecemos, porque nós somos seres de relação, esse caminho novo, que é o caminho que veste o espírito de amorosidade, o espírito do mestre, o espírito divino, que encanta a vida com os seus perfumes, com as suas relações construtivas. Então, a mensagem de hoje, o amor nas relações, né? Ou a arte das relações, ela vem a partir desse sentimento de amor, mas é um amor responsável, não é um amor injusto, e que ele parte da nossa prática. Não é uma lei, não é alguém que manda, ele parte da nossa prática, da nossa vivência, do nosso mundo interior. Esse sim vai ser aquele que exala esse perfume com as qualidades verdadeiras que a gente vai construindo nos nossos corações. Então essa seria a nossa mensagem de hoje, com muito amor, com muito carinho para os nossos amigos do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, relembrando as nossas mulheres e exaltando a elas, né, com esses dois exemplos que demos, de Enedina Alves Marques e também de Rosa Parks, duas mulheres negras e que trouxeram esses exemplos de coragem e de luta social e de amor, porque o amor não se cala frente à injustiça. Obrigada, Roberto, pela palestra, por mais uma noite de compartilhamento de sabedoria. Você poderia encerrar fazendo a prece final? Posso, sim, claro. Então vamos fechar os nossos olhos, manter a nossa coluna numa posição confortável, equilibrada, pedindo aos espíritos que coordenam essa atividade, ao nosso Mestre Jesus, para que estejam conosco, para que possam trazer aos nossos ambientes os melhores fluidos, as energias de refazimento, de reconforto, de paz. Que essas energias possam nos envolver tanto o corpo fluídico quanto o corpo físico. E que as nossas almas também possam receber as suas orientações, os seus sentimentos, envolvidas em amor, que as nossas almas possam se unir e agradecer ao Mestre pelo seu exemplo de amor,
de indulgência, de misericórdia, de compaixão. E que nas nossas relações não sejamos mortos, nem mornos, estejamos vivos, apesar das dificuldades que temos, que saibamos semear o amor do respeito, o amor do silêncio, o amor dos gestos nobres, que fala muito mais com exemplos do que com palavras. Vivamos esse amor. Ele é possível, ele é necessário. E ele foi exemplificado por Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, você que esteve conosco essa noite, que a paz de Deus esteja contigo. Agradecemos a sua presença mais uma vez e o seu carinho em assistir nossas palestras, acompanhar o Centro de Estudos Espírita Francisco de Assis online. Estamos com as portas físicas fechadas, mas com as portas do online abertas, certo, Roberto? As portas do coração continuam abertas, não podem fechar. Essas não fecham nunca, né? Essa não fecha nunca. E que essa mensagem tenha lhe trazido e te preenchido de amor, que seja uma luz no seu caminhar. E lembre-se que nós temos também um atendimento fraterno, caso você se sinta sozinho ou necessite conversar com alguém. Então ligue nos telefones a seguir, nós estaremos apresentando uma tela, e saiba que a gente também está com essa atividade do atendimento fraterno de coração aberto. Tenham todos uma boa noite. Obrigada, Roberto, mais uma vez. E tchau, tchau.